Bom, para gerar o Sintegra, nós estamos utilizando aqui o componente ACBR Framework, tá? Você pode buscar mais informações sobre esse componente na internet, né? Esse componente ele cria uma camada de interoperabilidade para o ACBR feito para Delphi, né? Ele tem algum código feito em C Sharp, mas ele utiliza uma DLL, tá bom? Então aqui, olha, eu tenho uma pasta componentes. Dentro de C Sharp eu tenho o ACBR Framework, né? E o ACBR Framework ele é feito aí para várias tecnologias, tá? Para Java, para ActiveX e tem o ACBR Framework.NET. Dentro de ACBR Framework.NET eu tenho aqui o Dev Exporter, tenho esse .NET, tem o instalador, tem o balança, EAD, SF, Path, Sintegra, SPED Fiscal Validador, tá? Quando eu clico em Sintegra, né, veja que eu tenho Sintegra Teste, né? Esses aqui, ó, esses que tem teste na frente, são os projetos de teste, tá bom? Então, dentro do Sintegra, eu tenho aqui um formulário, né, uma aplicação, que seria o projetinho de teste para o Sintegra, tá? Mas quando eu entro nesse formulário 1 aqui, eu verifico que não tem nada, né? Então, esse teste aí para o Sintegra, ele não foi desenvolvido, tá? Você pode até mesmo ir no Visual Studio e abrir aqui essa solução, tá? E você vai observar esse projeto aqui, você vai observar que não tem nada implementado, tá bom? Bom, mas aqui, ó, em ACBR Framework.NET, eu tenho a implementação do componente em si aqui para o C Sharp, tá bom? Então aqui em Sintegra, aparece aqui para mim esse ACBR Sintegra CS e o ACBR Sintegra Interop, né? O ACBR Sintegra CS, o que é que tem dentro dele aqui, ó? Veja que eu tenho uma classe que vai herdar aqui de ACBR Component e vai utilizar a interface Disposable, né? Tem aqui a região campus, não tem nada. Tem a região construtor, que está vazio, e a região propriedades, né? Nome do arquivo, que ele vai retornar lá da interoperabilidade, a versão do validador, se está ativo, se é para informar o 88C, o 88EAN, 88SME, 88SMS. São alguns registros que são gerados apenas para alguns estados específicos, tá? Um aqui de Minas Gerais. E aqui, olha, são os registros, né? Registro 10, 11, 50, 51, 53, 54, 55, enfim, todos os registros aqui, tá? Daí eu tenho alguns métodos, né? Métodos do Sintegra, ó. Limpar registros, limpar registros passando o componente, ele limpa todo mundo. Método gerar arquivo, ele gera todos os registros e depois ele chama o gerar arquivo lá do Sintegra Interop. E aqui eu tenho uma região registros, ó. Gerar registro 10, ele cria aqui um recorde de registro 10 e vai setando cada um dos campos do registro, tá? Depois ele joga lá no Interop do ACBR Sintegra os dados desse registro 10 aí. Mesma coisa para o registro 11, registro 50, todos os registros ele vai fazendo aí esse procedimento. Tranquilo? Muito bem. Daí eu posso avaliar esse interop. O que é que ele faz nesse interop aqui, ó? Ele vai utilizar a DLL ACBR Framework, tá? Se for numa arquitetura 86, 32 bits, ele utiliza 32. Se for uma arquitetura 64, ele vai utilizar a CBR Framework 64, tá? Aí eu tenho aqui os tipos, ó. Dentro de tipos, eu vou ter para o registro 10 os campos dele, CNPJ, inscrição, razão, cidade, estado, né? E aqui eu vou colocando, eu vou marcando aqui, colocando os tipos, os tamanhos, tá bom? Aí, olha, chegou no registro 11, mesma coisa. Vou marcando aqui cada um dos atributos deles, né? Mesma coisa para o registro 50 e por aí vai, tá? Deixa eu fechar essa região aqui.
né? Tem uma região DLL, que é essa daqui, aí eu tenho uma região Sintegra, que é o resto todo. Dentro da região Sintegra eu tenho a interoperabilidade dos tipos, vou fechar. Daí eu tenho as propriedades do componente, né? Vai ser eu pegar o nome do arquivo, setar o nome do arquivo, né? Aí ele vai chamar lá, ó, tá certo? Vai importar de dentro do ACBR através dessas chamadas aí. A versão do validador, né? Se é para informar os dados daqueles registros que nós já vimos, legal? Então aqui são as propriedades do componente. Aqui é a questão dos erros, né? A manipulação dos erros aí, tá? No caso dos construtores, né? Criar, destruir e último erro. Aqui eu tenho a região métodos, tá? Onde eu vou chamar lá o limpa registros, gerar arquivo e gerar cada um dos registros. Tranquilo? E aqui eu termino, né, a implementação dessa interoperabilidade do ACBR. Mas eu ainda tenho cada um dos registros, né? Eu tenho primeiro essas classes aqui que são tipo de receita, ele vai criar o enum do tipo de receita, a versão do EAN, ele também cria um enum, e a versão do validador, que ele também cria um enum, para a gente trabalhar com isso daí facilmente no C#, tá? E nos registros eu tenho cada um, a implementação de cada um dos registros, né? Registro 10 tem o Sintegra registro 10, onde eu tenho aqui a classe relacionada ao registro e aqui os atributos da classe, né? CNPJ, inscrição, razão social e por aí vai. Isso vai acontecer com cada um dos registros, tá? Registro 11, ok? Registro 50. Legal? O registro 50 tem o registro 50 em si e tem a lista, né, que fica aqui nessa outra classe, tá? Se integra registros 50, que aí vai ser uma coleção do se integra registro 50. Tranquilo? Então é esse componente, né, que nós estamos utilizando o ACBR Framework para realizar a geração do arquivo se integra aqui no C#, tá bom?